Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o Dialogflow aplicado dentro de um app de chatbot para iOS. Mas vamos começar pelo princípio básico de o que é um chatbot de fato. Talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa ou outra, mas vamos sedimentar um pouco isso. O chatbot, em sua base, ele é um sistema de conversação em que substitui o antigo meio de diálogos que se pautavam entre uma pessoa e outra, agora se portando entre uma pessoa e um robô, um sistema de computador, ou algo que você implementou para que ele soubesse responder a um usuário perguntas específicas determinadas a algum tipo de tarefa ou função. Então, às vezes, a gente não repara tanto, mas no nosso cotidiano, por exemplo, a gente já está lidando várias vezes com os chatbots que estão por aí. Por exemplo, se você queria comprar alguma coisa pela internet, chegou um produto defeituoso e você quer fazer algum tipo de troca, você vai lá reclamar disso no Fale Conosco do site. Você está lidando com... Chatbot! Chegaram para você pedindo algum tipo de pesquisa de satisfação, avalie aqui o nosso serviço, fizeram algumas perguntinhas, é? Chatbot! Se, por exemplo, você estava navegando pelo site querendo comprar alguma coisa, uma câmera, talvez um novo celular, e de repente apareceu lá um chatzinho: Oi, e aí? Você gostou desse produto? Chatbot! Bom, se por exemplo você queria agendar um quarto de hotel, muitas vezes você está fazendo isso também com... Chatbot! Com isso, nós chegamos no ponto principal aqui, que é o Dialogflow, que ele é um framework da Google que te permite criar e implementar um tipo de conversação com o seu agente conversacional que você vai criar de uma maneira muito mais fluida e simples, que é realmente isso que o torna ele aí a menina dos olhos para quem está querendo entrar nesse mundo de chatbots. E ele é baseado por um tipo de chatbots que se estabelecem no estilo de Intent-Based Conversations. São conversas que são baseadas por intenções, diferente de um Flow-Based Conversation que está mais relacionado com inteligência artificial. Então, nesse estilo específico que a gente está lidando do Dialogflow, ele funciona por essas intenções de conversa, que seriam basicamente o seguinte: vamos supor que eu tenha a seguinte frase: eu quero agendar um quarto de hotel. Todo esse início da frase, analisando ela de uma maneira quase sintática, o eu quero, onde se implementa o sujeito e o verbo transitivo, a gente analisa isso como a intent, a intenção. É como a gente chamaria essa parte. E tudo aquilo que a gente falou depois, o substantivo, o objeto disso tudo, o quarto de hotel, que a gente poderia estar querendo um quarto de hotel, poderia ser uma suíte, poderia ser um quarto duplo. Não, isso seriam apenas os nomes, os substantivos, os objetos. Isso é muito variável. Então, isso seriam as entities, que seriam diferentes das intents. Então, quando a gente separa essas duas coisas, a gente entende esses dois elementos, o que é uma entity e o que é uma intent, a gente consegue realmente estruturar o que a gente vai fazer no nosso Dialogflow. E bom, é isso que a gente vai fazer agora, sem mais delongas. Vamos entrar logo nisso e botar a mão na massa e saber como lidar com esse Dialogflow, que é melzinho na chupeta. Vou aqui acessar o site do Dialog. Aqui é importante que a gente clique direto em Go to Console para a gente poder criar o nosso agente conversacional. Aqui eu já estou com um agente conversacional criado, mas eu vou explicar rapidamente como funciona. Aqui você tem que dar um nome para ele. Aqui você coloca o seu agent name. Nesse caso eu dei o nome de Lina Lee. É interessante que você dê um nome para ele de parecido com algum ser humano, algum personagem, alguma coisa assim, até mesmo para ter uma identificação maior com relação ao seu usuário e também ao seu computador. E também isso aqui você consegue definir as línguas que ele vai poder falar. Nesse caso aqui é interessante trabalhar só com inglês, por exemplo, que a gente vai fazer. Mas eu posso determinar N outras. E depois disso a gente dá um save, porque é sempre interessante e importante que você dê um save após tudo que você faz no Dialogflow. Aqui as entities, como a gente já tinha comentado, aqui eu tenho as entities que eu dei as listas de nomes, né? Aqui eu passei a entity do hotel, porque nesse caso aqui a gente vai estar fazendo um exemplo de como eu faço um aplicativo de chatbot
para eu poder agendar um quarto de hotel. Então é interessante que eu tenho uma entity hotel aqui e aqui eu defino todos os sinônimos que eu vou trabalhar. Então aqui, por exemplo, eu coloquei aqui o substantivo do qual eu estou falando e aqui eu passei todos os sinônimos dele. Porque o meu usuário poderia falar hotel, poderia falar guests, como a gente já tinha mencionado. E depois disso também dou um save. Eu posso trabalhar essa entity também da maneira como eu fiz aqui no pagamento. Como eu posso fazer esse pagamento de formas variadas, e eu passei aqui então listas diferentes, e aqui eu fui passando alguns sinônimos do que eu estou falando do mesmo item de uma lista da entity. Aqui já na intent, eu já comecei a trabalhar a intenção pautada pelas três coisas. Começando o pedido, a begin order. Então, aqui eu defino as minhas frases treinadas, que é o que o usuário vai poder falar ao sistema, as expressões dos usuários, as users expressions. Então, aqui eu poderia falar, por exemplo, book me a hotel. E aqui embaixo tem todas as respostas citadas, que aqui no caso eu coloquei alguns dados e respostas só como exemplos, mas aqui é onde eu defino todas as respostas que o meu sistema poderia dar. Então, nesse caso aqui eu tenho 4 delas, elas normalmente são de maneira ordenada. Então, a primeira vez que eu utilizei uma resposta, ele me dá a resposta 1, na segunda vez me dá a resposta 2, a resposta 3, e é assim mais ou menos como essas respostas funcionam. Não tem uma ordem muito específica, sempre segue essa ordem específica de resposta. E depois eu fiz um Begin Order Custom, porque como eu já fiz a primeira pergunta querendo saber qual hotel a pessoa gostaria de agendar, depois eu fiz a pergunta de quantos quartos. Então o usuário aqui pode me passar algumas informações com relação a isso. E aqui tem algumas relações muito interessantes com base no Dialogflow, que ele entende tanto que eu dito para ele como números ou por extenso. Assim como também frases com letra maiúscula, letra minúscula, não fazem muita diferença para ele. Ele também as compreende muito bem. Então é uma coisa que você não precisa se preocupar quando estiver montando seu agente conversacional. E aqui eu tenho dois tipos de text response, que eu já vou cair para a terceira parte, que é o pagamento. Como a gente tinha falado, agendar hotel, depois definir número de quartos e forma de pagamento. 3 coisas que o nosso chatbot vai estar fazendo aqui nesse exemplo. E aqui eu já defino o pagamento. Aqui eu vou determinar todas aquelas que a gente mencionou, né? Opções de pagamento, Apple Pay, Samsung Pay e tudo mais. E aqui a gente já finaliza. Aqui a gente já tem as text response finalizando todo o processo que a gente fez com a Lena Lee. E depois disso, também é interessante mencionar as default intents, como a welcome, que aqui eu seto algumas relações, por exemplo, hi, hello, e ele vai me dar algumas respostas. E a outra também que é muito importante é o seu fallback, que serve para o caso de o usuário digitar alguma coisa, como por exemplo, a gente tem training phrases aqui vazias. Então, são todos aqueles casos que não se aplicam nos que já foram determinados. Então, aqui eu vou sempre dar uma resposta para o usuário pedindo que ele fale alguma coisa novamente, caso ele escreveu errado, caso o sistema não pôde entender bem o que ele estava querendo passar ali. Então, depois da gente montar tudo isso, a gente consegue fazer um teste disso aqui ao lado, nesse Try It Now. Aqui eu consigo testar para saber se está tudo funcionando perfeitamente. Então, vamos lá. Vou dar aqui para ele um hello. Aí ele já me passa, hi, how are you? E aí eu vou dizer para ele, book me a hotel. Esse book me, por exemplo, eu poderia botar um B maiúsculo ou um B minúsculo, ele entenderia perfeitamente. E aí ele me recomenda o Pioneer Hotel e vai perguntar quantos quartos eu vou querer. Vamos dizer que eu queira 4 quartos. Aí ele vai falar, ele agendou tal coisa para mim. E aí ele vai pedir e vai me dar esse total aqui. Que método de pagamento eu vou querer? Por exemplo, vamos dizer que eu disse para ele Bank. Só que dessa vez eu digitei errado, e aí eu botei 2Ks. Aqui eu vou ver o fallback funcionando, que ele vai me dizer que eu escrevi alguma coisa errada e tudo mais, eu vou repetir o que eu disse. Então vamos dizer que dessa vez eu passo para ele Apple Pay. Aí ele vai entender.
Aí agora ele fez o processo, finalizou o meu pagamento e é isso aí, a gente conseguiu executar perfeitamente bem. Então, galera, acho que agora já deu para entender melhor sobre o funcionamento do Dialogflow e a que ele veio aqui para melhorar nossas vidas, graças a Deus. Então, espero vocês no próximo vídeo, que aí a gente já fala diretamente sobre como aplicar esses conhecimentos que a gente falou agora no nosso projeto lá no Xcode, ok? Espero vocês lá.